Então, é a aula do dia 20 de setembro de 2009, parte 12. Devoção aos devotos. Sua Divina Graça, o Vishnupada, Srila Bhakti-Nirmal Acharyadeva Goswami Maharaj. Essa aula foi dada em Caracas, na Venezuela, dia 20 de setembro de 2009, à noite. Então, Srila Acharya Maharaj começa a falar. Os devotos não têm casta, cor ou qualquer outra distinção. Krishna sempre ajuda qualquer um que serve aos seus devotos. 100%. Então, Krishna não está preocupado com se você é negro, se você é amarelo, se você é branco, se você, enfim, qualquer raça que você tenha. Outro dia tivemos o dia da consciência negra. Isso não existe para Krishna. Existe a consciência de Krishna. Na consciência negra, a consciência do branco, consciência do índio. Krishna não faz distinção, não existe distinção. Se você nasceu no Brasil, se você nasceu na África, se você nasceu na Itália, na Rússia, se você é comunista, se você é socialista, se você é, enfim, democrata, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de política, na alma não tem nenhuma dessas atividades. A alma não pode ser qualificada de nenhuma forma dessa. Então, Krishna é como foi dito aqui, as palavras de Krishna. Krishna sempre ajuda qualquer um que serve a seus devotos, 100%. E aí ele continua. Na época de Mahaprabhu, havia um varredor chamado Jadu Thakur. Essa daqui a Vanessa leu ontem, essa aula. Espera aí, vamos ver. Essa daqui já foi, a Vanessa leu ontem. Temos uma outra, então, dia 20 de setembro também. Força Vital de Devoção. É o nome, é o título da aula. Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhakti-Nirmal Acharyadeva Goswami Maharaj. De Caracas também, Venezuela. Também uma aula da noite. Temos muita fortuna de termos juntos, de estarmos juntos, esse tipo de boa experiência, boa sada, reunião. Um sannyasi de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, disse uma vez que, às vezes, os devotos ficam cansados e, nessa hora, é necessário carregá-los, assim como você estava usando uma câmera agora. Quando a bateria acabar, é necessário carregá-la. Da mesma forma, é necessário que os devotos tenham Krishna, Kirtan, Hari Kirtan. Então, é o que Srila Acharya Maharaj está falando. Nós ficamos cansados às vezes, como uma bateria de um celular, de uma câmera fotográfica, de um iPad, do que for. Nós ficamos cansados. E o que faz para carregar essa bateria? Nossa bateria. Hari Kirtan. Cantar sobre Deus. Cantar as glórias de Deus. Harikatha. Sadhu Sangha, associação com devotos. A união com devotos, fazendo a prática correta, é o que vai carregar nossa bateria. Não tem nada mais que vai carregar nossa bateria para continuarmos a devoção do que a associação com devotos. Então, Srila Acharya Maharaj continua aqui. Sadhu Sangha, de vez em quando, é necessário para os devotos. É por isso que Gurudeva sempre nos fala sobre a importância de boa associação.
Em Narada Pancharatra há um exemplo muito bom que Gurudeva sempre nos dá. Era uma vez dois irmãos que moravam com os pais. Essa aqui é a história dos papagaios, já foi falado várias vezes, mas sempre é bom Srilacharya Maharaj sempre repetir essa história. Então, veja só o que é associação. Gurudeva sempre nos falava isso. Era uma vez dois irmãos que moravam com os pais. Quando seus pais morreram, os irmãos decidiram viver separados e se mudaram, cada um para a sua casa, não muito longe um do outro. Na família também haviam dois pássaros, dois papagaios. E quando os irmãos se separaram, cada um levou um pássaro para a sua casa. Um dia, um sannyasi foi pedir doação para Goura Nitai e foi à casa de um dos irmãos. Assim que ele chegou lá, o pássaro, que era o papagaio, né, ele falava, ele gritou com ele: não venha aqui, saia, saia, saia. O sannyasi ficou surpreso. Quem está falando? Aquele pássaro está me dizendo para sair. Ele foi para outra casa. Na outra casa, ele viu que havia um mesmo pássaro lá também. Mas aquele pássaro disse: alguém em casa, por favor, um sannyasi veio, dê a ele um asana e dê a ele um asana. Asana é um assento. Intrigado, o sannyasi decidiu ir para Narada Muni. Ele perguntou a ele: o que aconteceu? Os dois pássaros parecem iguais, mas por que suas atitudes são diferentes? Narada Muni explicou: esses dois pássaros, na verdade, vinham do mesmo lugar. Costumavam viver juntos, mas quando começaram a viverem em lugares diferentes, seu caráter também se tornou diferente. Um dos irmãos agia assim, e o pássaro também obteve o mesmo caráter. E o caráter do outro irmão e do outro pássaro eram bons. Ele era um devoto. Então, o pássaro adquiriu o caráter de um devoto. Veja só essa história. Isso é real, não é inventado. É real, está nas escrituras, como foi falado. Gurudeva sempre contava essa história. Então, se você tiver uma má associação, você vai se tornar uma pessoa má. Se você tiver associação com uma pessoa boa, você se tornará uma pessoa boa. Se você tiver associação com um devoto, você se tornará um devoto. Se você se afastar dos devotos, você vai deixar de ser um devoto. Associação é tudo na vida da pessoa. Tem um ditado muito antigo, todo mundo fala, né? Todo mundo pelo menos falava antigamente. Diga com quem andas e te direis quem és. Te direi quem és. O que é isso? Porque se você anda com pessoas que não querem religião, você não vai ser uma pessoa religiosa.
Alguns têm aquela história de falar, mas eu ando com eles para pregar, para trazê-los para a devoção. Mas será que você é tão capacitado assim? Uma vez Srila Govinda Maharaj falou para Silachara Maharaj sobre a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quando Srila Bhaktisiddhanta falou para Srila Siddhar Maharaj, vá pregar no Ocidente, todos perguntaram, por que Srila Siddhar Maharaj? E aí, Prabhupada, Bhaktisiddhanta falou, porque ele não vai se contaminar. A mesma forma, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quando ele veio pregar no Ocidente, sozinho ele, sem ninguém, ele não se contaminou. Srila Bhaktisiddhanta sabia que ele não ia se contaminar. Agora, quem somos nós para entrar num ambiente de somente materialistas, e ficarmos querer pregar num ambiente que não é propício com materialistas? Será que nós estamos fortes o suficiente ou nós vamos cair e se tornar um materialista? É a associação. Então, essa história do papagaio aqui é muito boa e é real, não é inventada. Então, o papagaio que tinha... Eles eram, inclusive, irmãos, papagaios irmãos. Não só moravam na mesma casa com os pais desses irmãos, mas eles também, eles eram irmãos, os papagaios. Foi só separá-los, cada um ficou com o caráter do novo dono. E nós temos que tomar cuidado com isso. Com quem estamos andando? Você está andando com quem? Com pessoas que bebem álcool? Você está andando com pessoas que usam drogas ilícitas? Você está andando com pessoas que falam palavrão? Silachara Maharaj já falou, não devemos falar palavrão, não devemos falar coisas que não são da devoção. O palavrão, nome feio, ele entra no éter, ele contamina nós e tudo que está ao nosso redor. Então, Silachara Maharaj já falou, não só na aula, né? Muito menos na aula. Você nunca na aula vai falar no palavrão. Nunca você, dentro de um templo, você pode falar no palavrão. Mas no dia a dia também não. Então, se você andar com pessoas que ficam falando bobagem, você vai se tornar também alguém que fala bobagem. Não tem como fugir disso. Então, por isso esse exemplo aqui é muito bom, é um exemplo prático, qualquer um entende isso dos papagaios, não há dúvida, não há questionamento em aprender esse tipo de associação, o que vai levar. Vamos continuar então a leitura aqui. Então, no finalzinho foi falado, né? O pássaro, ele adquiriu o caráter de um devoto. O pássaro que falou, o sannyasi está vindo, venha receber o sannyasi, entre. Tem outra aula de Silachara Maharaj que ele conta essa história com mais detalhes. E o papagaio falou, entre, sirvam praçada para ele, porque o papagaio se tornou um devoto. E aí Silachara Maharaj continua. Isso se chama associação. Se sua associação for boa, seu caráter também será. Quanto mais você esfrega sândalo, mais cheiro vem. E da mesma forma, quando você consegue a associação de um bom sadhu, quando você faz perguntas a ele, associa-se a ele e serve-lhe, você obtém um grande benefício espiritual dele. Então, essa daqui é a aula de Silachara Maharaj falando sobre a associação, a importância da associação. Por isso, existe o templo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, antigamente não haviam templos do Gaudiya Mata. Na verdade, ele fundou o Gaudiya Mata. Ele fez 64 templos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele fez 64 templos. Para quê? Para que tanto templo? Para a associação dos devotos.
aonde os devotos vão se associar, aonde os devotos vão falar sobre Deus, aonde eles vão cantar o santo nome, aonde eles vão fazer o arati para a deidade, o puja, no templo, ou um centro de pregação, claro, não há problema, mas o templo tem tudo, tem a deidade, tem o arati, tem tudo, é completo. Então, a associação com devotos é feita no templo. Se você quer se associação com devotos, você fala, vamos numa pizzaria, vamos nos encontrar numa pizzaria, isso não é serviço. Isso não é serviço devocional. Se encontrar numa pizzaria não é serviço devocional. Comer boga não é serviço devocional. Falar para jalpa não é serviço devocional. Eu duvido que alguém se reunir os devotos e forem numa pizzaria, vão ficar falando sobre Krishna, Harikata dentro da pizzaria. Claro que não. Então, o templo, a função do templo é essa, trazer gente nova, pessoas novas, distribuir Harikata e também a associação dos devotos que já são iniciados para alimentar e carregar a bateria, como foi falado aqui. É uma carga na bateria, toda vez que a pessoa vem no templo, ela participa do Arati, ela faz o Parikramam Shri Tulasidevi, ela honra a praçada do templo. Shila Ashara Maharaj estava lendo Chaitanya Charitamrita semana passada, e ele leu a parte que foi falado do Sri Chaitanya Charitamrita, que praçada tem diferença sim. Shila Ashara Maharaj já tinha falado isso, mas ele leu no Sri Chaitanya Charitamrita também. Praçada tem diferença. Qual a diferença da praçada e da outra? Quem cozinhou o alimento? Começa por aí. Quem foi que cozinhou o alimento? Quanto mais elevado o devoto, maior o poder da praçada. Quem ofereceu a boga para a deidade? Tudo isso vai influenciar do tipo de praçada. Por isso, para entrar no altar, para cozinhar para a deidade, o ideal é ter a segunda iniciação. Porque quem tem a segunda iniciação canta o Gayatri Mantra todos os dias. O Pujari canta o Gayatri Mantra todos os dias. Quem cozinha canta o Gayatri Mantra todos os dias. Então tem diferença sim na praçada. Não é igual você oferecer na sua casa e você oferecer no templo, e depende de quem está oferecendo no templo, se é o guru, se é um sannyasi, se é um devoto elevado ou não. Tudo, na verdade, na vida devocional, tudo no Gaudiya Vaishnavismo tem patamares. Não é igual. Srila Siddhar Maharaj falou, não existe igualdade nem no mundo material e nem no mundo transcendental. Um não é igual ao outro. Uma alma não é igual à outra. A qualidade espiritual de uma alma não é igual à outra. A grande fortuna de uma não é igual à outra. Nós não somos iguais. Nem nós mesmos temos a mão direita igual à mão esquerda. Se você analisar bem, não é igual. O nosso rosto, se você dividir ele assim, no computador, numa foto, você vai ver que um lado não é igual ao outro. O nosso próprio olho, um não é igual ao outro. Como que pode ser tudo igual? Então, a oferenda sim tem diferença. O cantar do Santo Nome também tem diferença. Se você pega uma pessoa e está cantando o Santo Nome, ela pode beneficiar, atingindo o éter, só quem está escutando, ou ela própria. Uma outra pessoa que é mais elevada espiritualmente, ela pode beneficiar, de repente, o bairro inteiro. O outro pode beneficiar o Brasil inteiro, o país inteiro. Um guru genuíno, um devoto puro de Deus, ele beneficia os 3 mundos quando ele canta o Mahamantra Hare Krishna. Porque entra no éter e ele beneficia a todos. Então, tudo tem escalas, sim. Ninguém é igual. Não há igualdade. Isso é inventado pelo ser humano. O ser humano quer igualdade, mas não existe igualdade.
O seu karma não é igual ao do outro. Nada é igual. Nada é igual nem no mundo transcendental e nem no mundo material. Vamos então ler aqui. É uma aula de Srivacharya Maharaj, a continuação, e o título é Dirigindo-se aos Outros. Fizeram uma pergunta para Srivacharya Maharaj, falando assim: qual deve ser a relação ou comportamento de uma mulher com um devoto que é casado? Aí Srivacharya Maharaj fala: todas as mulheres são irmãs espirituais, todas são Didi. Mesmo no exemplo da mãe de Gurudeva, alguém a chamou de Thakur Ma. Alguém a chamou de avó. Alguém a chamou de mãe. Mas Gurudeva não gostou. Todo mundo é Didi. Todas são irmãs afilhadas. Às vezes também víamos que, quando Gurudeva estava saindo, sua mãe oferecia Dandavati a ele. E Gurudeva dizia: Didi, como você está? Eu mesmo vi e ouvi. Gurudeva nunca disse mãe. Da mesma forma que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada nunca chamou Srila Bhaktivinoda de pai. Gurudeva nunca chamou sua mãe de mãe. Aí a outra pergunta: como uma senhora deve se comportar em relação a um sannyasi? Quer seja um sannyasi ou um brahmachari, o comportamento em relação a eles é o mesmo. Sempre os veja como um devoto. Sempre ofereça Dandavati. Você pode ver o que todo mundo faz e fazer o mesmo. Além disso, depende da senhora. Pergunta: às vezes os devotos chamam os outros de mãe, mata, e não de Didi. Por quê? Na verdade, todo esse pai, mãe, mamãe, papai, cria muito apego. Porque um brahmachari chama alguém, mata. Brahmachari e sannyasi não têm relação com este mundo mundano. Todas são irmãs espirituais. Todas são irmãs espirituais. É daqui que viemos. Mesmo quando um menino de 6 ou 7 anos de idade veio a Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura ofereceu Dandavati a ele. Prabhupada dizia: Dasosmin, eu sou seu servo. Ele sempre diria isso. Ele é Narayana Manjari, um associado especial do Senhor Jagannatha e um amigo íntimo de Radharani. Ele tem muito poder. Para nos ensinar, ele pode dizer isso.
E apenas Prabhupada pode se comportar assim. Nós não podemos, estamos tentando, mas não podemos. Às vezes, no dia do Ratha Yatra, todas as carruagens se movem pela estrada, mas o Senhor Jagannatha para e fica por algum tempo no local do aparecimento de Prabhupada. Todos pensam, algo aconteceu, mas nada realmente aconteceu. Apenas que o Senhor Jagannatha deseja se encontrar com seus amigos. Quando Prabhupada tinha 6 meses de idade, a carruagem do Senhor Jagannatha parou na frente de sua casa. Por 3 dias. Quando seu pai, Srila Bhaktivinoda Thakura, o trouxe para fora e colocou a poeira da carruagem na cabeça de Prabhupada, a guirlanda do Senhor Jagannatha caiu em cima dele. Então, a carruagem começou a se mover novamente. Prabhupada não é uma pessoa comum. Então aqui Srilacharya Maharaj está falando sobre como falar, como nos comportarmos perante uma devota e a devota perante o devoto. Então, nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, não fica com o chamar de um para o outro como Mataji, como ele falou, mata quer dizer mãe. E aí fica mamãe, papai, isso, aquilo, isso traz apego. É Didi, Didi é irmã, sobrinha. É dessa forma que temos que tratar as mulheres. Ou fala o nome da pessoa espiritual, Didi na frente, ou somente Didi. Se você vai e não sabe o nome da devota, chama ela de Didi. O devoto também. O devoto você chama ele de Prabhu. Prabhu quer dizer mestre. Quem instituiu isso foi Srila Bhaktisiddhanta. O devoto ele não vai falar o nome dele, quando ele fala o nome dele, ele não vai falar o nome Prabhu na frente. Ele vai falar Das. Então ele fala, por exemplo, Damodara Das. Eu não sou Damodara, eu sou Damodara Das, eu sou servo de Damodara. Agora, se alguém me chamar, vai me chamar Damodara Prabhu. Temos que saber essa etiqueta. E a nossa missão não tem isso de ficar chamando a mulher de outro nome, senão Didi. Srilacharya Maharaj já falou várias vezes isso, é Didi. O nome correto para nós falarmos é Didi, não há outro nome. É esse que ele orienta a falarmos e é isso que fazemos. E se você não sabe como se comportar, olhe aquele que é mais antigo, aquele que sabe. Não significa que é mais antigo que sabe se comportar. Mas você tem que ver quem tem mais dedicação. Porque idade de missão Hare Krishna não quer dizer nada. A intensidade vale muito mais do que o tempo que a pessoa tem. Se você tiver 10 anos intenso, Srilacharya Maharaj já falou isso. Se você tiver 10 anos intenso na vida devocional, vale mais do que 40, 50 anos de devoção morna. Nós não estamos aqui para fazer aquela devoção morna. É para ser intenso. Srilacharya Maharaj era muito intenso. A intensidade que vai te levar para o caminho. Se não, vida após vida, você vai ser naquela batidinha. Hoje canta Japamala, amanhã não canto. Hoje vou honrar Prasada, daqui uma semana eu honro de novo, daqui um mês só, uma vez por mês eu honro Prasada. Não é assim que é a vida devocional.
A vida devocional é séria. Silathyara Maharaj deu uma aula falando, isso não é brincadeira. A vida devocional é séria. Então, quanto mais intenso você for na vida devocional, melhor para você, melhor para o seu avanço espiritual. No Facebook, temos aqui hoje Maria Regina, a Dirce Aires também, conosco, Antônio Faustino, André Porto, Maria Salazar, Vrajaraja Prabhu e a Malini Devidasi. Vamos ver quem está no Instagram. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Amanhã, segunda-feira, o programa 19 horas é o início. Então, de segunda a sexta, 19 horas. Sábado e domingo, 18 horas.